Fala rapaziada, vamos atualizar nosso time de dicas para a rodada 34 do Cartola com as melhores dicas e a melhor escalação para você imitar. Tá precisando de pontuação? Fica aqui que é o local certo, tá? Tá precisando se manter líder? Meus amigos, pode ter certeza que o top 163 nacional vai seguir voando e vai ajudar vocês também a imitarem mais ou menos na rodada, tá? Então vamos lá. Lembrando que hoje, meus amigos, é uma rodada difícil, né? Não é uma rodada muito fácil. Temos apenas 7 jogos. Alguns jogos não valerão para a rodada. Como vocês sabem aqui, o jogo teoricamente mais fácil que deve ser, né? Botafogo Sport não vale para a rodada, tá? Não vale também para a rodada Palmeiras e Atlético Mineiro. E Bragantino e Vitória, ou seja, menos 3 jogos ali. Então ficamos aqui entre os jogos. Já o mercado fecha quarta-feira, 21h30. Temos Fla-Flu, Santos e Mirassol. Fluminense, quais opções, Julião? Cara, Fluminense ali tá difícil. Eu não sei se eu escalaria alguém do Fluminense nesse confronto não, tá? Flamengo, talvez ali o Léo Pereira na defesa. O Rossi, se eu quiser fazer uma apostinha. E pensando como reserva de luxo, o BH, tá? Santos. Do Santos, defensivamente, não escalaria ninguém. Apesar de ter mantido o SG diante dos Palmeiras no Clássico, né? Eu do Santos ali, eu vejo o meio de campo do Santos com potencial. Neymar, Zé Rafael e Barreal são opções muito boas. Mirassol, o jogador mais perigoso é o Reinaldo, tá? Geralmente fora de casa e não vem muito bem. Então, nessa aqui eu deixei de fora. Aí temos Grêmio e Vasco, 21h30 também. Também saberemos a escalação, né? As escalações desses 3 jogos. Grêmio, Carlos Vinícius, eu acho que não tem como deixar de fora. Tá uma fase muito boa, uma rodada difícil, então a gente não pode dar mole de deixar jogador importante lá de fora. Seria a melhor opção do Grêmio, tá? Par do Vasco, talvez o Ryan ali, que é um jogador muito regular, atacante perigoso, é uma opção muito boa sempre, né? Jogo difícil, mas vejo o Grêmio como favorito nesse confronto, né? Também vejo o Santos favorito aqui diante do Penharol e vejo o Flamengo favorito, né? Tá liderando o campeonato, tá? Aí temos o jogo aqui, um dos jogos mais fáceis da rodada, que é o Juventude e Cruzeiro, tá? Juventude tá na 18ª colocação, já o Cruzeiro aqui tá lá em cima, né? Tá uma terceira colocação, é um bom time. Por que tu acha o jogo mais fácil, Julião? Juventude em casa, ele vem dificultando alguns jogos, vem jogando bem, pontuado, porém o Cruzeiro é um time que sofre poucos gols também, tá? Então o Juventude nas últimas 5 partidas marcou apenas 3 gols e o Cruzeiro como visitante sofreu apenas 3 gols também, tá? Então eu vejo ótimas possibilidades aqui. Carlos Jorge não tem como deixar de fora. Juventude é a pior defesa, pior ataque. Apesar que o Sport, depois de ontem, se tornou o pior ataque da competição, né? Sofreu mais 5 gols diante do Flamengo, tá? E Caio Jorge, opção muito boa. Meio do Cruzeiro, não temos Matheus Pereira, então fica difícil apostar em outro meia. Seria uma aposta. E na parte defensiva eu vejo muito potencial. Cássio, Ike Bruno e o Willian, tá? São excelentes. E temos Vilauba também como defensor, porque a defesa também está muito... defesa na rodada está difícil de escalar. Juventude, motivos óbvios, não escalarei ninguém. Bahia e Fortaleza. Fortaleza está um time que está sofrendo muitos gols ali também. Está na vice-lanterna. Meio de semana teve um jogo atrasado. 3-3 com o Galo. Sofreu mais 3 gols. É uma defesa que está sofrendo bastante gols. Bahia nas últimas 5 partidas como mandante venceu as 5. E em 4 delas não sofreu gols, tá? Então, Julião, caberia defensores do Bahia? Sim, caberia. Caberia o Juba, foi para a seleção, né? Se jogar uma opção boa, lateral ofensivo. Pensaria também David Duarte por SG. Daria para dar uma cercada no SG do Bahia antes do Fortaleza. Mas eu tô com um leve pensamento que o Fortaleza, nesse desespero, ele pode acabar furando o SG do Bahia, tá? Mas eu acho que daria para cercar um defensor do Bahia sim, tá? Aí temos Corinthians e São Paulo, do Corinthians e Roberto, uma opção boa. Tem o Garro, infelizmente, é mais um que está suspenso, não irá jogar, senão provavelmente estará escalado. Ainda mais no meio de campo que está difícil escalar, né? Na parte defensiva ali eu vejo o Hugo Souza não deve agarrar ainda. Temos o Gustavo Henrique, zagueiro, João Pedro também, pensando na possibilidade do SG. E o Gustavo Henrique pensando não só no SG, apesar de ser um clássico, né? Pensando nessas bolas paradas aéreas, que ele é alto e é muito forte nessa bola aérea, e de repente pode beliscar um golzinho, tá? Ceará Internacional aqui, eu não apostaria em ninguém, né? Inter tem o Alan Patrick, mas
vem uma fase muito ruim, então eu deixei ele de fora, mesmo numa rodada ruim de mês, eu acho que nessa eu deixei ele de fora no Patrick sim, tá? Ceará, em casa, tem alguns tem tendência que possa vencer esse confronto ali, né? Ceará deixou a colocação, Ceará tá 12ª colocação, o Inter tá muito próximo, é um jogo difícil também, né? Então essa é só a tabela da roda 34, tá? A gente vai rapidamente aqui falar sobre nossas ligas, tá? Somos top 163 nacional, por isso eu convido vocês, né? Quer ter acesso a esse time aqui? Tá muito regular desde a rodada 1, meus amigos, que a gente tá assim regular. Não é por acaso que nós chegamos aqui. Não foi assim 3, 4 rodadas. É a temporada completa, pontuando bem e com muita regularidade, tá? Ó, top 163 com 3.060 pontos, pontuação espetacular. E vamos melhorar, tá? Nosso objetivo sempre foi ficar entre os 100 melhores. E eu acredito que nessa rodada a gente já possa entrar, se for, for mais uma rodada boa pra gente, e a gente aproximar da rodada do 100 ali, entre o 100 nacional, e depois tentar terminar pelo menos entre os 50 nessa temporada. Foi incrível, tá? Nossas ligas, Julião, como é que tá? Ponto corrida, primeiro, segundo e quarto, tá? Essa aqui desde o primeiro turno, essas duas aqui oscilei um pouquinho, mas tá pagando premiações boas, né? Ligas clássicas, a minha liga clássica em particular, inclusive algumas pessoas que quiserem participar, podem entrar em contato comigo, tá? Primeiro colocado, primeiro, tudo com pontuações diferença grande, tá? Vocês podem ver aqui, vou até abrir rapidamente a minha colocação pro segundo, ó, são uma diferença, né? Uma diferença muito grande, né? De pontuação. O mais próximo ali, tem nem 3 mil ainda. Então uma distância muito boa, segura até para faltando 5 rodadas. É difícil perder essas colocações, muito difícil, mas a gente vai jogar sério até o final, porque o nosso objetivo não é só vencer ligas, não é só ajudar vocês. Além de ajudar vocês e vencer ligas, nosso objetivo também pessoal é ficar mais perto lá do top 100 nacional, entre os 50. E, consequentemente, se eu ficar entre os 50 no nacional, para mim será um ano fantástico. Já está sendo, né? Já ganhei bastante premiações nessa temporada e vou ganhar bastante ainda nessa reta final agora, que o ano vai começar a vir os picks maiores, tá? Então, ficando nessa colocação muito boa, consequentemente, vou ter para todas as ligas, tá? Então, aqui minha pontuação aqui, ó, 3.060. A última pontuação foi uma pontuação boa, 76 pontos, né? E o meu patrimônio quase 200 cartoletes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa, regularidade, tá? Ó, a primeira rodada é aquela rodada que a gente costuma, a grande maioria costuma fazer o quê? Escalar um time para valorizar, né? Porque a gente começa com 110 cartoletas, a gente precisa pontuar e também valorizar, né? O que a gente faz desde o início? Por isso que eu falo, rapaziada, é importante ser membro no canal, acompanhar a gente desde o início. Quem acompanha a gente desde o início já está na frente, né? Nesse momento a pessoa já está muito mais tranquila nas suas ligas. Porque está liderando, já tem 30, 40 pontos na frente, ou está próximo ali dos líderes, né? Por mais que os adversários também tenham feito boas temporadas. Então o que eu faço? Quer ter acesso ao meu time? Cara, seja membro do canal, a partir de membro diamante, você vai ter acesso ao meu time ali desde a rodada 1, né? É importante, já é membro? Permaneça para o ano que vem, que o Cartola falta apenas 5 rodadas para acabar, acaba em dezembro, né? Acho que é 5 ou 9 de dezembro, mas inicia em janeiro, ou seja, a gente vai ter pelo menos um pouco mais de um mês de folga, né? Então já está membro, permaneça membro para o ano que vem para começar desde o início, porque a trajetória é muito importante, tá bom? E quem não for membro ainda e quer ser membro, né? Ou está pensando em ser membro em 2026, cara, acho que vale a pena você ser membro já agora, já permanecer nessa reta final aí, e para virar um ano, já virar um ano bem pra cama também, né? Já começar um ano bem. Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês aqui? A primeira rodada, como nós fomos, 88 pontos, uma pontuação muito boa. Para uma rodada 1 do Cartola, uma rodada que a gente não conhece os jogadores, não conhece os times, não sabe quem está pontuando bem, quem está pontuando mal. E uma rodada também que a gente tem que pensar na valorização. Valorizamos 14 pontinhos, fizemos uma pontuação muito boa. Nessa primeira rodada, já fomos no diferencial, tá? Vou mostrar a escalação para vocês, vão te surpreender bastante, né? O porquê, não é à toa que estou liderando ligas desde o início, não é à toa, tá? Por escalações assim, ó, Everton no gol, ok, Palmeiras jogou contra quem? Contra o Botafogo em casa, jogou até que o Botafogo era atual campeão, né? Fez uma pontuação boa. O Ilha, do Cruzeiro, já começou destacando, ó, sem SG, 2 assistências, quase 20 pontos, né? Juninho Capixaba, 7,40, é um cara com 2-2 com o Ceará, né? A gente imaginava até ser melhor, mas
7,40. Ortiz, Flamengo contra o Internacional, naquele jogo ali que foi 1-1, decepcionou, mas todo mundo tinha. A Arboleda fez 6,60. Matheus Henrique, foi uma aposta minha que não deu certo, né? Foi 2-1 aqui, acabou negativando, não foi muito bem. Aí fomos com o John. Aquele jogo também 2-2, bem no iniciozinho. A gente esperava o Bragantino bem. John, um jogador que sem mostrado entrega pontuação, tá? E temos algumas apostas aqui, né? Thiago Pikachu, 2-0 Fortaleza contra o Fluminense. A gente não imaginava também que o Fortaleza fosse brigar para não cair na rodada 1. O Pikachu foi uma aposta ali, tá? Fez 5,40, foi uma pontuação ok. Aí o Ademir aqui, ele era reserva, tá? Reserva de luz, deixa eu ver aqui. Reserva de luz pro Cano. O Cano, Caleri é meu titular, perdão. Caleri acabou negativando, né? Negativou, aí entrou o Ademir, né? Que foi mal ou bem 4,70. Foi uma pontuação ali que a gente que deu para fazer, tá? Aí meu ataque, Nuno Moreira. Dificilmente alguém escalou Nuno Moreira na rodada 1, mas foi bem. Ele já vinha fazendo um bom campeonato carioca. Apostei nele do Santos, Vasco contra o Santos, né? O Vasco venceu e com o gol do Nuno Moreira. Aqui começou o destaque, né? Tanto o Nuno Moreira quanto o Willian foram dando grande destaque da rodada, porque muita gente não tinha e fizeram boas pontuações. Gabigol, na época ele estava muito escalado, né? Não tinha o Carlos Jorge ainda, fez um gol, 8 pontos, uma pontuação capitão, ok. E o Leonardo Jardim fez quase 8 pontos. Por que eu mostrando para vocês isso? Porque é importante de começar bem. Tudo bem, quando a gente começa bem o campeonato de temporada, a tendência é que fique um pouco mais tranquilo, porque você começa a pontuar bem, 88, 86, foram pontuações ali no início normais, e depois a gente começou a subir um pouco mais, fazer mais pontuações, e cartola você ganha assim, regularidade, tá? Você vai oscilar sim, mas você consegue vencer ligas sendo regular. Então é importante, acompanhe a gente o tempo todo aí, desde o início. Quiser ter um ano melhor, 2026, cara, seja membro do canal, eu tenho certeza, toda a certeza do mundo que você vai gostar. E quando chegar nessa época do ano, dezembro, você vai estar fazendo contas, já contando contas regressivas para acabar o campeonato, você receber aquela bolada de Pix, né? Como a gente vai receber bastante nesse final do ano, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos montar nossa escalação aqui rapidamente, tá? Então é isso, meus amigos, vamos embora. Então vamos lá, rapaziada, vamos para mais aumentada, vamos atualizar nosso time aqui para rodar 34 do Cartola. Lembra, meus amigos? Faltando uma hora antes do fechamento, a gente vai atualizar o time, tá? A gente atualiza ali nosso Instagram. Se conseguir chegar a tempo, até faço uma livezinha de fechamento, mas vai depender muito do horário que eu chegar a casa. Então vamos lá, sem enrolação, se não for seguidor, segue a gente tanto no Instagram, né, que é importante, que é o canal Júlio FBI, também esmaga o like aí no YouTube, tá? Esmaga o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal, meus amigos, que é muito importante, você ajuda bastante a gente chegar em mais cartoleiros, tá? Em mais pessoas, e com isso o canal se mantém cada vez crescendo, melhorando, para a gente buscar sempre imitados. Isso motiva muita gente a seguir tentando entregar o melhor conteúdo para vocês, né? Não só conteúdo, então assim, pontuação, porque o final de tudo é isso, o que manda o diferencial é pontuação, e aqui a pontuação é garantida, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, rodada 34, sem enrolação, uma rodada difícil, não temos muitas opções em termos gerais, tá? Uma rodada que a gente não tem Botafogo Sport, será um jogo ali molezinha para todo mundo, né? Ser o sonho de quem é líder, de todo cartoleiro também, porque será uma rodada muito fácil mesmo, né? O Sport já está entregue, né? Botafogo em casa é muito mais forte. Não temos também o jogo do Palmeiras, tá? E não temos também Bragantino e Vitória, que seria um jogo muito bom para se escalar também. Mas a gente não tem que fazer, tem que escalar e temos que passar para mais uma rodada difícil. São muitas, né? Uma rodada difícil ali. Quem está precisando tirar pontuação é uma rodada muito boa. Vejo grandes possibilidades. Então mantenha no vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai abrir bastante a tua mente. E quem está liderando não pode deixar da mão na reta final, né? Liderando, tem que escalar e tem que assistir nosso vídeo, usar nossa base aí para seguir imitando e liderando, tá bom? Então, já falei demais, vamos lá. Rodada 34, goleiro, tá? Rapaziada, sem enrolação, eu vou com o Cássio, tá? Juventude em casa melhorou bastante sim, mas ainda está na 17ª colocação. É um time que marcou apenas 3 gols como mandante, jogando em casa. E o Cruzeiro tem uma defesa muito sólida. O Cruzeiro também é um time que sofreu poucos gols. Como visitante, sofreu apenas 3 gols nas últimas 5 partidas.
E mesmo assim, o Juventude é um time que tem entregado pontuação para goleiros, tá? Então vamos começar com o Cássio, vai ser a nossa escalação. Tem um SG bom, sim, eu acho que o Cruzeiro pode manter o SG nessa rodada difícil, tá? Caso não mantenha o SG, ele pode entregar pontuação. Então vamos com o Cássio aqui. Outras opções. Olha como tá difícil, tá? Ó, tendo o Cássio, eu vejo uma possibilidade. Rossi no clássico diante do Fluminense, Thiago Volpe do Grêmio diante do Vasco, também seria uma opção interessante, né? E para baixo, meus amigos, cara, só talvez o Brasão aqui como uma aposta da vida. Não vejo nenhum outro goleiro aqui com boas possibilidades. Pode acontecer? Pode, mas não passa muito confiança, né? Então ali eu ficaria, sinceramente, o Cássio para mim é a melhor opção e é mais segura para manter o SG e para pontuar, tá bom? Na zaga, Julião, o que tu tá pensando? Zaga tá difícil pra caramba, meus amigos. Eu vejo 4 nomes ali com potencial, tá? Vejo o Léo Pereira, uma opção boa? Sim. Por quê? Apesar de ser um clássico, tem um SG bom, dá para se manter, enfrenta o Fluminense em casa, Maracanã, Campo Neutro, né? Tá acostumado a jogar lá. E um zagueiro que vem marcando gols, né? Já tem 4 gols no campeonato, não é tanto desarmar. Então o Léo Pereira aqui vai ser para dar uma cercada no SG do Flamengo. O Flamengo está liderando ali, passou a ser líder na competição, não pode dar mole e pode ser que mantenha o SG nesse clássico ou possa participar mais uma vez de gols, né? Então o Léo Pereira para mim é um zagueiro muito bom para a rodada sim, tá? Outras opções. Temos Villalba. Julião, vale a pena Villalba? Sim, vale a pena também. Por que eu não vou? Porque já vou com outros defensores. Então não quero botar tanto defensor no Cruzeiro, ainda mais que eu jogo fora de casa. Tá uma rodada difícil, sim, mas vamos tentar dar uma equilibrada na defesa para não arriscar tanto, né? Mas Villalba, sim, é uma opção muito boa, dá para escalar, por tudo que eu já falei. Existe a possibilidade de manter o SG, tá uma rodada muito difícil também, então muita gente vai estar com Villalba, vai estar com defensores do Cruzeiro, ou vai ter que espalhar um pouco mais o SG, tá? Eu vejo o Villalba como uma boa opção. Vejo também outras opções, Gustavo Henrique do Corinthians, cara, eu vejo uma opção boa, tá? Aqui, vejo a possibilidade de manter o SG, mesmo no clássico também, assim como o Flamengo e Fluminense. E nesse caso, eu estou vendo aqui uma possibilidade de uma participação de gols, tá? E é muito alto, é bom na bola parada. E como está difícil, defensores, eu acho o Gustavo Henrique uma opção interessante, tá? Eu vou manter o Gustavo Henrique aqui, eu estou imaginando um golzinho de cabeça, tá? Então vamos com o Gustavo Henrique aqui, de repente um SG e um gol de cabeça, aí dá uma estouradinha na pontuação como foi aqui, né? Na rodada fez 16,50, tá? Por enquanto é uma aposta minha e como tá difícil de defensores, eu vejo uma opção boa, tá? Outras opções, Julião, o que você pode imaginar pra gente aqui, tirando esses 3 nomes? Cara, o que eu posso pensar, talvez, assim, não é um pouco, né? O David Duarte do Bahia, para dar uma cercada no SG do Bahia. Bahia nas últimas 5 partidas como mandante. Tá até aberto aqui, ó. Até abrir aqui o site aqui. Esqueci de abrir, ó. Ó, os últimos jogos do Bahia em casa. 2x1 no Bragantino, 1x0 no Inter, 4x0 no Grêmio, 1x0 no Flamengo e 1x0 no Palmeiras. Ou seja, 5 vitórias consecutivas e consigo manter 4 SGs, tá? Dá pra dar uma pensar num defensor do Bahia? Sim, daria sim, cara. Eu vejo uma possibilidade boa. Ainda mais numa rodada que tá difícil, né? Então, uma rodada difícil como essa, daria pra pensar num defensor do Bahia também, tá? Então não seria nenhum absurdo, de repente aqui, eu abri mão do Gustavo Henrique, né? E colocar o David Duarte, visando o SG também, tá? Mas por enquanto vou manter, tá? Outras opções, Julião, cara, outras opções aqui, sinceramente, não vejo nenhuma opção que me passe tanta confiança assim, tá? Então, para não me alongar, vamos ficar aqui nessa defesa. Laterais, Julião. Laterais, também não vou enrolar muito não, tá? Laterais do Cruzeiro, para mim, são as melhores opções, tá? William, fora de casa, ele foi muito bem na rodada passada, fez 15,90. É um lateral muito ofensivo. Pode sim manter o SG, pode participar em gols, já que o Cruzeiro é um time muito forte, né? Então vamos com o William e vamos também fazer o seguinte, vamos com o Kaique Bruno. Vamos dobrar o Cruzeiro na parte defensiva, tá? Na lateral aqui, as 2 laterais. Porque, Julião, ambos têm muito potencial, cara. Muito potencial de bem, tá? Tanto o Kaique Bruno quanto o William. Pô, Julião, você acha que vai manter o SG? E se perder o SG? Cara, primeiro, tá uma rodada muito difícil. Não temos tantas opções assim de defensores, porque a rodada tá muito... São apenas 7 jogos, e alguns jogos complicados. Então, mesmo que Kaique Bruno e o William venham a perder SG, são jogadores regulares. Ele pode entregar 4, 5, 6, 7 pontos, somente de média básica, e consequentemente
aliviar um pouco a perca do SG, tá? Isso sem contar uma participação de gols e assistência. Rodada passada, o Kaique Bruno teve bola na trave, teve finalizações. Rodada anterior, como visitante, o William foi muito bem, fez mais de 15 pontos, tá? Então são laterais regulares, tá? Gosto bastante. Outras opções, Julião. Reinaldo tá muito escalado, mas particularmente eu não vou, tá? Fora de casa, ele oscila muito, né? Em casa ele vai muito bem, mas fora de casa vem pontuando baixo, tá? Então, sinceramente, eu não iria não, tá? No último jogo como visitante fez 2,20. Se pegar as últimas 6, 7 partidas do Reinaldo como visitante, ele talvez tenha ido bem em uma, talvez, tá? Então, o Reinaldo nessa eu não iria. Mesmo que o jogo não seja tão complicado assim, né? Contra o Santos, dá para vencer, o Mirassol tá muito bem, mas eu acho que nessa rodada eu vou abrir mão, tá? Outras opções, deixa eu ver aqui. Lateral do Fluminense, vejo uma boas apostas. Lateral do Flamengo, Ramos Royal, achei ok, dá para escalar. Corinthians, temos de Mateuzinho, que também acho uma boa opção, tá? Deixa eu pensar aqui. Formiga, que ajudou muita gente na rodada retrasada, vou manter de fora, por motivos óbvios, né? E o Marra do Grêmio, cara, talvez ali uma apostinha interessante, tá? Diante do Vasco, também possa ser uma opção interessante. Se conseguir manter o SG, pode entregar pontuação, tá? E correndo por fora aqui o Juba, tá? O Juba é mais um jogador do Bahia que se enquadra ali, né? Para dar uma cercada no SG do Bahia, de repente abrir mão de algum lateral, colocar o Juba no lateral ofensivo, caso jogue, né? Tá na seleção, caso jogue, possa ser também uma peça interessante, né? Principalmente para você estar um pouco mais atrás nas ligas, tá? Vamos lá. Treinador, meus amigos, treinador sem enrolação. Vamos lá, treinadores aqui, deixa eu abrir aqui. Nosso treinador vai ser Leonardo Jardim, tá? É a melhor opção. Tem um jogo teoricamente mais fácil. Temos o Felipe Luiz, um jogo um clássico em casa, pode vencer, mas pode ser que empate, pode ser um jogo de gols e a pontuação dele pode não ser tão boa, tá? Então eu prefiro que o Leonardo Jardim tenha um jogo ali teoricamente mais fácil. Se mantiver o SG e vencer bem, a pontuação dele vai ser muito boa, tá? Outras opções, né? Temos aqui o Vojvoda do Santos, temos aqui Mano Menezes do Grêmio e o Rogério Ceni do Bahia também, que eu vejo um bom nome para treinador também, tá? Essas são as minhas opções de treinadores para a rodada. Meio de campo, Julião. Cara, meio de campo, rapaz, aqui temos que tomar um gole d'água, cara. Tomar água aqui. Por quê? Meio de campo está muito difícil. Por alguns motivos. Não teremos o Arrascaeta, tá na seleção, né? Então a tendência aqui, por mais que esteja em dúvida, a chance dele jogar é pouca, tá? Vai ter um jogo ainda. Caso não jogue pela seleção, ele possa ser que jogue a tempo, né? Mas já não foi poupado no jogo, então a tendência que ele jogue no próximo jogo, né? Jogando, ele dificilmente joga o Fla-Flu. Aí não temos de Matheus Pereira, que seria um meio de campo excelente, está suspenso, e também não temos o Garro, do Corinthians, tomou um cartão bobo no último jogo, acabou também sendo suspenso. Então, temos pouquíssimas opções. Então, para a galera que está atrás, eu acho que temos um leque um pouco maior para poder arriscar. Para a galera que está na frente, eu acho que não tem como sair muito disso aqui não, tá? Vamos lá. Aí vamos começar com o Neymar. Cara, Neymar contra o Palmeiras em casa não foi tão bem. Não sei nem quanto pontuaria, mas não falei muita coisa não, tá? Só que o Santos venceu o Palmeiras em casa, 1-0. O Neymar é um jogador perigoso. Pô, o Julião tá muito mal. Sim, tá, mas tá falando de cartola também, né? É um jogador que para rodada tá muito escalado. Tem potencial sim. Pode surgir um pênalti, ele cobrar seu diferencial. Já fez boas pontuações como mandante na Vila Belmiro. Eu acho uma opção boa, tá? Dentro das nossas possibilidades e opções, é um cara que fica difícil deixar de fora. Tá liderando, eu manteria, sinceramente, tá? Para não correr risco. De repente chegaria o Santos vence, tá motivo vence o Palmeiras, precisa vencer para escapar do rebaixamento, consegue vencer, ou tem um pênalti, faz, ou de repente dá uma assistência para alguém, acaba pontuando bem e acaba sendo um diferencial, né? Então, Neymar manteria, tá? Aí temos outras opções aqui. Alan Patrick, cara, Alan Patrick não vejo muito bem nessa rodada não. Vejo como uma aposta, tá? Fazer ruim, vocês podem ver aqui, ó, o último jogo do Alan Patrick. Muito mal. Pelo menos 6, 7 jogos pontuam bem abaixo, né? O Inter também está muito mal, assim como o Alan Patrick, porém tem um fator bola parada, falta, pênalti, escanteio, que pode ser um diferencial. Para quem está atrás, ou quem não está muito confiante nos meios atuais,
Pode ser que dê certo, tá? Cartola também é sorte, então eu vejo uma opção também que daria para pensar, mas eu não vou. Outras opções. Temos o Barriel do Santos, né? Tanto o Barriel quanto o Zé Rafael são opções boas, né? Daria para dobrar Zé Rafael ou Barriel juntamente com o Neymar. Tem potencial. Barriel, um meio de campo ali, que joga bem ofensivo. Oscila bastante também, né? Nas últimas 5 partidas como mandante, ele pontuou muito. Uma partida foi muito boa. Nas outras 4 ele oscilou. Porque depende muito de gol e assistência, tá? Mas para essa rodada, com as nossas poucas opções, eu vejo o Barriel uma opção muito boa, tá? Tanto o Barriel quanto o Zé Rafael, acho. Ambos têm possibilidades boas, né? Zé Rafael, ele joga um pouquinho mais para trás, mais chega de trás, finaliza. É mais regular e também uma opção boa, tá? Mas vai depender da escolha, né? Zé Rafael e Barriel são opções boas. Coutinho fora de casa não iria. A Costa, vejo como aposta, né? E para baixo, vocês podem ver aqui, ó, aí teríamos pouquíssimas opções mesmo. Jean Lucas do Bahia, diante do Fortaleza, também é um jogador ali que está entregando 3, 4, 5 pontinhos, né? Então aqui é um jogador regular. O Fortaleza é um time que sofre muitos gols, então aqui também eu vejo uma opção boa. Tem um meio de campo do Bahia, talvez do Bahia atual, provável, né? E o meio de campo que tenha mais potencial de imitar, então vamos com o Jean Lucas aqui, tá? O Bahia em casa é forte, enfrenta o Fortaleza já corda no pescoço, né? Já passou do pescoço já. E possa ser que venha participar em gols também, né? É um jogador interessante, né? Para baixo aqui, deixa eu ver aqui opções. Ver se tem alguma opçãozinha razoável, tá? Você pode ver aqui, ó. Não tem muita uma opção. Temos somente aposta, né? Que pode dar certo, ó. Meio de campo do Cruzeiro, Eduardo. Cara, ele pode até ir bem, mas não tá. Como você escala um jogo assim, totalmente regular, foi uma partida razoável, nem bem. Então, difícil, né? Para baixo também não tem muitas opções. Ou seja, ó, tá difícil, onde no meio de campo ali eu vejo 4, 5 nomes apenas para escalar. Seria Neymar, Barrial ou Zé Rafael, Jean Lucas e talvez Alan Patrick, mesmo mesmo Alan Patrick fora de casa e mesmo numa fase ruim, tá? Mais do que isso, sinceramente, eu não vejo nenhuma grande opção. O meio de campo tá muito difícil. Vamos aguardar, né? Até quarta-feira, de repente, algum jogador se torna provável, surge alguma oportunidade boa, a gente consegue aproveitar, tá bom? Vamos lá, ataque, meus amigos, pra gente não se enrolar mais. Antes de terminar nosso ataque, vamos fazer aquele combinado de sempre, tá? Meu ataque, antes de terminar meu ataque, escalar meu capitão, meu banco de reserva, a gente vai fazer aquele combinado de sempre. Para o vídeo não ficar muito longo, vocês vão vir aqui no meu Instagram, que é canal JuliaFB. Se não for seguidor, já segue lá a gente lá também, tá? Vou postar meu time completinho aqui, o meu time com banco de reservas, reserva de luxo, time completinho vai estar montando aqui. E quando tiver alteração, que vou revisar na quarta-feira, faltando 1 hora antes do mercado fechar, vai ter revisão, tá? Então vocês têm que vir aqui também para acompanhar, para ver se tem alteração ou não, né? Então é muito importante seguir aqui também no Instagram, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa escalação. Ataque, rapaziada. Ataque eu vejo umas opções um pouco melhores, tá? Temos o Caio Jorge do Cruzeiro, enfrenta o Juventude fora de casa, mas o Juventude tá numa fase bem ruim. É uma das piores defesas, né? Perdeu o posto de pior defesa ontem por conta do Sport, sofreu mais uma goleada. Caio Jorge diante do Juventude, bem fora de casa. E é o capitão mais escalado, eu não deixei ele de fora, tá? Tá liderando, tá atrás, eu não deixei de fora, que o Juventude tá um time muito limitado, muito frágil. Pode ser que arrebente a limite e você deixar ele de fora, por ser fora de casa, é um risco muito grande. Eu não deixaria. Lino, vejo uma aposta. Verratti não iria. Jogo pesado, Verratti costuma dar sorte contra o Grêmio, mas não iria. E Roberto no clássico. É um cara que passa raiva, mas um atacante perigoso. Também caberia. Oscila bastante, né? Mas é um atacante interessante para a rodada. Temos o Carlos Vinícius, né? Esse aqui eu vou escalar. Muito potencial. Em casa vem pontuando bem, marcando os gols. Cobrador de pênalti também. Enfrenta o Vasco, está oscilando, tá? Enfrenta o Vasco, está oscilando. Carlos Vinícius eu também escalaria. Outras opções, Borré, até que começou a pontuar um pouco melhorzinho, né? Também é 8,10, aqui ponto 2 mal, que voltou a pontuar um pouco bem. Eu vejo uma aposta. Rainha do Vasco, gosto bastante, muito regular, sim, né? Sempre pega pontuação, mesmo quando perde. É um jogador ali que para Cartola é sempre muito bom, né? Boas pontuações.
queria gostar de tentar encaixar no meu time, mas ficou difícil, né? A escalação dele, tá? Nessa eu vou deixar de fora. Aí Luciano, na última rodada fez 3,80, não vou nessa. E temos o William José do Bahia, tá? Esse também não deixo de fora, esse não deixa. Em casa vem muito bem, vai pegar o Fortaleza, que é um time que sofre muitos gols. O William José é centroavante, é cobrador de pênalti, então existe a possibilidade do Bahia vencer e o William José marcar gols, tá? Ó, 14,60, 10,70, 17,40, 15. Muitos jogos aqui são em casa, como mandante, tá? Então vamos com o William José também para fechar nosso time, tá? Esse vai ser o nosso ataque aqui. Julião, outras opções, cara. Não gostei dessa, ou de repente eu quero dar uma diferenciada. Aqui, cara, que você tá vendo aí? Eu vejo algumas opções. Eu falei daqui do acima, Porré, Ryan, e Roberto, opções para dar uma diferenciada. Temos também Bruno Henrique do Flamengo, voltou a marcar gols, então um cara interessante, né? E correndo por fora aqui, talvez, tá? O Ademir, explorando essa fragilidade do Fortaleza. É um cara que regular ali, entrega 4, 5 pontinhos, né? Não estoura na pontuação, mas já 6,70, que foi mal, 5,70, 6,40, com média básica. Se conseguir participar em gols, pode ser que dê uma mitada, tá? Ademir também. E, né, cadê aqui? Que foi o Gabigol, né? Gabigol também jogar realmente é uma opçãozinha também interessante diante do Juventude, tá? Mas imaginando que o Cruzeiro vá de repente golear o Juventude, né? Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que o Cruzeiro vai vencer, de repente 2-0, tá? Imaginando algo nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Capitão, Julião, o que você está pensando no capitão, tá? Capitão, eu vejo 3 boas opções. Então aqui, para quem está liderando, quem está para trás, pode se tirar a diferença aqui, tá? Nessas minhas 3 opções no ataque, eu vejo os 3 com muito potencial. Caio Jorge é um atacante, é o artilheiro brasileirão. O Cruzeiro tem muito mais time do que a Juventude, mas joga fora de casa. Então, é um capitão excelente, é o capitão mais escalado e talvez seja o capitão mais seguro. O jogador tem um time melhor, é um jogador que tem mais qualidade e passa mais confiança para a gente cartoleiro escalar com tranquilidade e saber que a chance de entregar pontuação é grande, tá? Então, o Caio Jorge para mim é o melhor capitão, sim. Temos também o William José e Carlos Vinícius com muito potencial, tá? Muito potencial para ambos pontuarem bem na rodada. Os dois são centroavantes, os dois têm o fator pênalti a seu favor. Tanto o William José enfrentou Fortaleza já na vice-lanterna, uma fase ruim, sofrendo bastante gols, principalmente como visitante. E o Grêmio também enfrentando o Vasco ali com o time oscilando bastante, tá bom? Então, rapaziada, é isso, tá? O time tá montadinho aqui. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, esmaga o like aí e corre para o nosso Instagram, meus amigos. Meu time lá tá completinho aqui para você ver meu banco de reservas e também reserva de luz. Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Valeu e fui.